Pombinho de Zambi, pombinho de Abatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vamos começar o nosso estudo de hoje. O Plínio vai estar falando para nós um pouquinho hoje sobre liberdade, né, de Pai João, né? E Pai João é um preto velho e é uma psicografia, né, do Robson Pinheiro. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente ter um pouquinho de entendimento do que vem a ser realmente essa liberdade, tá? Antes de começarmos os estudos, vamos agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo de, mais uma vez, né, tirarmos uns momentos para poder nos reunirmos, congregarmos, né, em nome de Jesus. Ele traz para nós essa oportunidade que a gente possa, então, estar se entregando de coração a esses momentos de aprendizado, de trabalho espiritual, que a gente consiga realmente abrir o nosso coração para as mensagens que vão ser ditas agora e para os trabalhos que virão a seguir. Vamos fazer um Pai Nosso primeiro? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, hoje a gente vai dar um prosseguimento, né, naqueles estudos, naquelas dicas sobre que a gente fez de sabedoria de preto velho, né? E esse Pai João, tá? O nome dele era João Cabo, tá? Cabu. A última encarnação dele, tá? Ele foi um negro escravo, né? Que veio para trabalhar. Acho que ele ficou no Nordeste, em Pernambuco, se eu não me engano, né? E antes dessa encarnação, ele foi assim uma pessoa muito importante também que viveu nos Estados Unidos, né? Então, nessa época em que ele viveu lá, parece que ele tinha assim muito, assim, um orgulho muito dentro dele, né? Por isso que nessa encarnação seguinte ele teve que vir, né, encarnado como um preto velho para poder exercitar a humildade, aprender como, assim, né, entender o que era ser humilde, né? Por isso que ele veio encarnar, né, e se encarnou como um negro escravo. Quando a gente fala em liberdade, assim, a primeira coisa que vem pra gente, o que seria? Não sei, eu penso em liberdade assim como se fosse voando, um pássaro voando. Assim, fazer o que quiser? É isso? Seria? Fazer o que quiser, será que é liberdade? É que para mim, assim, na minha concepção é diferente, né, esse fazer o que quiser. Então, assim, não seria isso, fazer o que quiser. Não sei se isso é liberdade, né? Mas estar livre, voar, para mim seria voar, sabe? Acho que se eu pudesse eu voar. Mas estar livre, para me sentir livre. Bom, é difícil, né? Então vamos ver então o que o Pai João nos ensina sobre o que é essa liberdade, né? Então ele diz assim, que muitas vezes nós defendemos a liberdade, né? E querendo fugir dos compromissos assumidos anteriormente, né? Que muitas vezes acontece isso, né? Na hora de você encarnar, reencarnar, você lá, né, junto aos seus guias, você promete muita coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar fazer tudo direitinho, né? E você então está assumindo os compromissos, né? E quando chega aqui, você encarnou, né, por conta do esquecimento,
você acha que você é livre, então você vai deixar os compromissos que você assumiu de lado, né? E não é bem assim que funciona, né? E essa liberdade, ela vai assim aumentando à medida que a gente vai assim, né, vai evoluindo e a nossa consciência vai se expandindo, e isso é conseguido de acordo que com que o tempo passa, né, de acordo com o que a gente vai vivendo, nossas experiências aqui na Terra, né? Tudo isso vai acontecendo, né? Nossa consciência vai se expandindo e a gente vai melhorando pouco a pouco. Entretanto, à medida que aumentamos nossa compreensão e consciência, nos ligamos a compromissos, tarefas e ideais mais nobres, visando o auxílio no progresso das almas, da comunidade e do mundo. Então, né, portanto, quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, essa consciência do que é importante realmente na vida, né, assim, a gente vai se ligando, vai surgindo, a gente vai buscar assim fazer executar tarefas assim mais, né, em benefício do próximo. A gente vai adquirindo essa consciência de acordo com o passar do tempo, porque a gente veio assim com essa missão, né, de auxiliar ao próximo, auxiliar, né, para que esse mundo se torne um mundo melhor, e isso só é conseguido através do trabalho individual, né? Cada um tem que fazer a sua parte para que realmente o mundo melhore. Então, o contrário da liberdade, né, seria a escravidão, que a primeira ideia que vem, né, a gente só lembra daquela escravidão dos negros, né, que vieram aqui para trabalhar na lavoura, não aqui, né, no Brasil, né, para trabalhar na lavoura do Brasil. E a gente entende que a escravidão seria esse tipo de falta de liberdade, né, que eles não podem fazer aquilo que eles querem. Você quer falar alguma coisa? Assim, a gente pensa muito na escravidão. Na escravidão, como ele falou, na escravidão dos negros, dos africanos, dos escravos. E hoje, qual seria essa escravidão? Que escravidão é essa que nós vivemos? Será que é CDK-SEC aqui no Japão? O senhor acha? Por aí? Eu já acho que a gente está sempre correndo atrás do bem material e não do bem espiritual. Isso mesmo. Esse é um fator muito importante, né? Sempre atrás do dinheiro em si, né? Para adquirir o bem material. Isso. E isso acaba, assim, tampando a nossa visão, né, para ver as coisas que realmente são importantes, né? Bom, o Plínio está falando, fazendo um pequeno estudo aqui, sobre a liberdade, né? Nós estamos conversando aqui o que é a liberdade e o que é a escravidão. Se hoje nós somos libertos ou nós somos escravos. E libertos do quê e escravos do quê? Né? Então é sobre isso que nós estamos assim falando hoje. Ai, que... Bom, então a liberdade, né, a gente tem que procurar canalizá-la para o bem, né, e não para o mal. E assim, os nossos desequilíbrios morais, os desequilíbrios morais que dominam os seres é que os tornam dependentes de seus vícios, né? Então, todas essas, como que fala, nossas fraquezas, nossos defeitos, né? É que a gente acaba se tornando escravo dele, fazendo tudo para atender, né, esses nossas fraquezas. Mas que fraquezas são essas? Que fraquezas são essas?
por exemplo, né, assim, a gente sempre fica procurando coisas grandes, né? Por exemplo, a gente nunca vai tropeçar numa montanha, né? A gente vai tropeçar em pequenas pedras. E a vida é assim. A gente vai cometendo nossos pequenos deslizes, pequenos erros, que vai se tornando, né, ao longo da vida, assim, grandes, como que fala? Grandes pesos, né, nas nossas vidas. Então, por exemplo, os excessos de alimentação por conta, assim, né, do nosso temperamento, por nossa gula, por exemplo, seria um dos pequenos defeitos que a gente realmente comete no dia a dia e a gente nem percebe que está fazendo isso. Outra coisa, por exemplo, um pequeno defeito. Alguém fez alguma coisa, você já lá está apontando, está julgando o que ela está fazendo, sabe? Ah, ela fez isso, fez aquilo, coisa feia, né? A gente já está fazendo julgamento, já está... às vezes nem é aquilo. Parece que é aquilo, a gente já está julgando. Ah, a pessoa está fazendo aquilo, né? E nem sempre é assim. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Que são essas pequenas quedas e que vai assim acumulando e vai se tornando aquele peso enorme, né? Amarrado no nosso pé, que impede a gente de melhorar, de evoluir, né? De subir. E é assim que funciona. Então, a gente fica só... às vezes, né, preocupado com coisas, os vícios grandes, os erros grandes. E não, a gente tem que se preocupar também com aqueles pequenos, que às vezes a gente acha que não é nada, não vai causar nenhum problema. Porque, né? na verdade, pela nossa consciência já, e nossa concepção, a gente acredita assim que ninguém vai cometer um erro grave. Vai sair tirar a vida de alguém, vai sair fazendo algo que possa prejudicar demais uma pessoa. Mas, com certeza, os pequenos a gente vai acumulando todo dia. É o que ele falou e a gente nem percebe. A gente tem que observar mais esses pequenos deslizes também, para não acumulá-los em nossa existência, né? Tentar ir corrigindo aos pouquinhos, em cada dia um errinho a menos, né? Na nossa existência. Em cada dia, até, quem sabe, chegando lá... na curva, como diz a Maria Rita, a gente possa estar mais leve, né, desses pesos. Muitas vezes essas fraquezas já são hábito na nossa vida. Isso, justamente. Hábitos que estão incorporados, né? E assim, por isso que a gente tem que realmente observar muito aquilo que a gente faz, né, para poder ir aos poucos, né, se livrando desses maus hábitos, né? Escravidão mental. A razão e o bom senso são prejudicados pela ilusão de soberania e pelo suposto gozo do livre-arbítrio. Bom. Abrir mão, mas é preciso. Do quê? Do orgulho. É o orgulho das principais razões da nossa escravidão mental. Por quê? Nós não abrimos mão. É como a gente tem os estudos de domingo aqui, onde o Aldo fala, ele dá vários exemplos assim. Se você tem um salário e você recebe uma promoção, né? Você vai ganhar 150 a mais a partir de hoje, seu salário subiu. Você vai estar feliz da vida, não vai? Ele dá muito esse exemplo para a gente. Quem não vai gostar de receber um valor a mais no pagamento? Todos nós. Então, você vai trabalhar muito feliz. E aquele 150 a mais vai te ajudar a fazer um monte de coisas e você vai realizar um monte de coisas. Só que aí você descobre que o outro ganhou 250 a mais. Aí pronto, você já se revolta. Por que o outro ganhou esse e eu ganhei pouquinho? Porque ele é melhor do que eu. Estava muito bem, estava muito bom. Mas a partir do momento que você soube que o outro ganhou um pouco a mais, você já se revoltou. Então, onde está isso aqui? A nossa escravidão mental, vem o nosso orgulho. A gente quer sempre estar assim, se sentindo que está melhor, que foi mais bem visto, que está mais bonito, que tudo pesa nesse nosso orgulho. E é disso que a gente precisa abrir mão para que as coisas possam acontecer. Esse exemplo do salário a gente faz, porque o Aldo sempre está falando isso para a gente, né, como uma brincadeira, mas é verdade mesmo. Se a gente colocar isso em todas as questões da nossa vida, a gente está bem.
Mas aí, se a gente descobre que alguém está melhor com aquele bem que a gente tinha, a gente já não fica bem. Né? A gente quer... Por quê? Por que isso? Isso é o quê? É um orgulho. É o orgulho nosso. Por que o outro não pode estar melhor? Egoísmo. O outro pode... E piorou ainda se for alguém que for assim, algum desafeto nosso. Aí é que a coisa pega. Né? Ainda mais se for um desafeto. Né? Isso está certo? Não, é uma escravidão mental. Deus não existe. O cara fez tanta coisa e eu estou aqui passando por isso e o outro lá está bem. Não é assim? Porque não tem justiça. Nossa, olha só onde está a nossa escravidão mental. Esse tema, né, assim, é muito extenso, mas por conta do nosso tempo a gente tem que ser um pouco rápido, tá? Então, nos estudos futuros a gente vai voltar, né, assim, a falar mais, assim, com detalhes, né? Mas por conta do tempo a gente tem que dar uma acelerada, tá? Para nos livrarmos da escravidão mental, nós necessitamos de muito estudo, conscientização e comprometimento com os ideais do Evangelho do Cristo. Só através de estudos do Evangelho e seguir estudar e pôr em prática um pouquinho, porque a gente, como já foi dito, ninguém aqui veio para abrir um Evangelho e sai de lá entendido nele e virar santo. Não é assim, é gradativo. Mas que a gente está nessa busca de ser um pouco melhor, se a gente entra nos estudos do Evangelho. No Evangelho que a gente fala é seguir as palavras de Jesus, né? Seguir aquilo que ele nos ensinou. Vamos fazer o bem ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Então, talvez sempre se pôr no lugar do outro diante de qualquer coisa. Na hora de algum problema, na hora de de um atrito, de uma confusão, se pôr no lugar do outro. Meu Deus, e se fosse eu ali, como eu ficaria? Como eu estaria? Então, não apontar, não julgar nessa hora, porque a gente pode estar naquele lado um dia, ou às vezes muito mais rápido do que o que a gente imagina, sentindo na pele tudo aquilo que o outro passou, ao qual a gente julgou. Não é assim? Isso. Assim, uma coisa que, né, acontece muito assim, que a gente muitas vezes estuda, lê, né, e não incorpora nada daquilo que estuda no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então fica um estudo vazio, uma perda de tempo, né? Então por isso que é muito importante, até mesmo a leitura de um livro, a gente fazer assim uma coisa assim muito profunda, tentar entender as palavras que estão escritas ali e não simplesmente só você passar os seus olhos por ali, né? Passou aqui, foi para cá, não ficou nada na sua mente. Se você não colocar isso em prática, vai ficar um negócio realmente perdido. É um tempo perdido, que nada daquilo que você leu, que você leu ali, vai ficar dentro de você. Então a gente realmente não tem que só ler, mas refletir sobre aquelas palavras e tentar incorporar, né, um ensinamento que você se identifique, você acha, eu preciso realmente melhorar nisso, né? E é isso que vai ser proveitoso, o estudo, a leitura. Então é isso que a gente tem que se... Às vezes a gente não consegue realmente pegar um livro, a nossa ansiedade faz isso, né? Pegar um livro e já ler rapidamente, já acabou, já li, pronto, e guardar muita coisa dele. Por quê? Por conta da nossa ansiedade. Pronto, eu li um livro, né? Mas, com certeza, uma palavrinha ou outra vai ficar. Um exercício bom é a gente sempre assim, se não consegue ler por conta da nossa vida aqui no Japão, da nossa correria de trabalho e tudo mais, uma página, nem que a gente leve 365 dias para ler um livro, se ele tiver 365 páginas, mas a gente lê aquela página. O que aquela página ali pôde me dar? Vou fazer uma oração, né? Então, hoje, ao invés de fazer a oração, faço meu Pai Nosso, minha Ave Maria, converso com o meu anjo da guarda, com Jesus antes de dormir, abro uma página ali e leio uma. Que resposta, ou que pergunta, ou que tem ali que serve para mim? Pronto, fica mais fácil a gente conseguir ler um livro e entender esse livro. Do que alguns têm o dom, eu acredito que isso seja um dom, de pegar um livro, ler um livro em 2 dias, uma semana, e se guardar tudo que leu ali, entender
né, aquilo que foi lido e tudo mais. Mas a gente sabe também que isso é muito difícil, não são todos que são assim. Então, que a gente leia uma página, entenda, e depois que leu tudo, se puder, volta, começa a ler ele tudo de novo, porque outras informações novas a gente vai descobrir, né? Aquelas que a gente passou e não percebeu. Porque tudo na vida também tem um tempo. Tem um tempo para a gente conseguir se libertar de dogmas antigos, tem um tempo para a gente conseguir aprender coisas novas. Tudo tem um tempo na vida também. A gente não pode querer fazer virar amanhã o que a gente ainda não conseguiu hoje. Então, nós temos que ir devagar também, porque senão a gente se perde no meio do caminho e vem a descrença. Vem a descrença porque a gente não acaba não entendendo nada. E quando a gente passa a não entender nada, a gente não quer saber de mais nada, não quer acreditar em mais nada, né? Então, a gente tem que ir devagar com a gente, sim. Mas não pode parar, não pode desistir. A gente tem que saber cada um quem é cada um e o limite que cada um de nós tem de entendimento, de conhecimento das coisas, para poder ir conquistando. Não adianta querer se atropelar, né? Isso. A liberdade espiritual, ensinada no Evangelho, nos propõe a ver a vida e o mundo de uma forma mais ampla e nítida. Conseguiremos atingi-la quando nos ligarmos ao coração do Cristo. Bom, né? Então, para a gente ficar livre no espírito, realmente a gente tem que praticar, né, o que está ensinado no Evangelho. E dessa forma a gente vai conseguir ver o mundo de uma forma mais clara. E realmente o que é importante, o que não é, separar, né? Conseguir separar o joio do trigo. E assim a gente vai... a gente tem que ter uma aproximação do Cristo, sabe? A gente às vezes estuda o que está escrito lá no Evangelho, no que ele deixou, mas a gente não vê ele como um amigo próximo da gente. A gente tem que ver ele como uma pessoa que viveu aqui na Terra, ele sofreu aqui na Terra, ele teve amigos, ele teve inimigos, enfim, ele viveu como a gente viveu, ele passou sofrimentos que a gente também passa. Então, a gente tem que entender que ele era um espírito muito elevado, mas quando ele encarnou aqui na Terra, ele teve que passar por muitas provações, né? Veio aqui sem necessidade, veio aqui para nos ensinar, nos libertar das coisas, das coisas arraigadas que estavam dentro da gente, estão dentro da gente ainda, esses conceitos errados, esses entendimentos errados, essas prioridades que a gente dá para as coisas materiais, né? Então ele veio para nos ensinar isso, que o mais importante não é isso, o importante é entender a vida espiritual, buscar fazer coisas que nos permita alcançar essa plenitude espiritual. Olha, gente, quando a gente fala em vida espiritual, a gente não está se referindo só, tá, à parte espiritual de um trabalho espírita, de uma casa espírita, de um templo espírita, não. Nós estamos nos referindo à vida espiritual nossa, porque a primeira e maior morada de Deus é dentro da gente, é dentro do nosso coração. Então, quando se fala em templo ou espiritual, esse templo somos nós mesmos, tá? O maior templo de Jesus é dentro da gente, tá? Porque nós somos criação de Deus, né? E Deus está dentro da gente. Todos nós somos servidores do Cristo e devemos auxiliá-lo na transformação do mundo e na redenção das almas. Gozar da liberdade não nos livra do compromisso do trabalho para o bem e o progresso da humanidade. Então, independente, o que eu vejo aqui, independente de como nós somos, ou da casa, ou do local que frequentamos, o importante é estar auxiliando Cristo como? Dando boas palavras a quem precisa, em qualquer ambiente que a gente esteja. Se a gente estiver no trabalho e ali tiver um irmão nosso
porque nós todos somos irmãos, com alguma necessidade, às vezes a gente não pode não conseguir chegar perto, mas a gente pode estar emanando orações, emanando pensamentos positivos, ao invés daquele negativo. Então, é isso que Jesus espera de nós para auxiliá-lo. Onde quer que a gente vá, a gente consiga transmitir o amor, consiga transmitir um bem a alguém, né? Ou em palavras, ou em ações, mas que a gente consiga ir fazendo isso, né? E dessa forma, né, todos nós seremos úteis, né, nessa tarefa de Jesus para realmente tornar um mundo melhor, uma humanidade melhor, né? Dessa forma, realmente a gente vai ser útil nessa tarefa. Não estaremos aptos a servir ao Senhor enquanto estivermos presos à ilusão de atender somente às nossas necessidades e objetivos de natureza material, né? Como ela falou no começo, né? Então isso é uma coisa realmente muito importante. A gente fica só correndo atrás das coisas, né, materiais, as coisas que a gente precisa para poder viver aqui na Terra, e às vezes isso acaba tampando a nossa visão, né, para as outras coisas que também são necessárias para a nossa melhora, para a nossa evolução. A libertação verdadeira é a do pensamento e dos sentimentos, e só pode ser conquistada através do esforço de superação e modificação interior, ou seja, através da reforma interior, né? Se a gente não mudar a gente lê, a gente aprende, a gente não muda, a gente não faz nada para ser diferente, como a gente pode estar liberto? A gente só encontra essa liberdade, essa verdadeira libertação, através da nossa libertação. Da gente deixar realmente coisas que não tem porquê de lado, deixar ali e seguir, colocando em prática aquilo que a gente aprende de correto, né? Só que a gente não pode esquecer que existe a verdade de cada um. Aquilo que é bom para ele pode não ser bom para este. E aquilo que é bom para este não pode ser bom para o outro. Então, a gente tem que ter o quê? Qual é a base disso tudo também? Respeitar, né? Cada um, assim, o jeito de ser de cada pessoa é um fator muito importante, né, nessa busca, assim, realmente da gente respeitar o próximo, né? É uma liberdade você saber assim, meu filho não pensa como eu. Ele não pensa, mas é o jeito dele. Eu vou ser feliz do jeito que eu sou, independente do meu filho não pensar como eu. Então, a gente não pode querer fazer que o outro seja aquilo que a gente quer, porque senão a gente está escravo desse pensamento mental. Se ele não faz, a gente já fica nervoso, a gente já briga, a gente já acha que está feio, que está errado, né? Então, é um exemplo que eu estou dando, né? Que cada um é cada um e que existe a verdade de cada um, né? Também. Só que essa verdade baseada na reforma íntima e nos preceitos cristãos vai levar nós todos ao mesmo lugar, que é o amor de Deus, que é isso que cada um almeja. Bom, a mudança do mundo está diretamente associada com a transformação individual, onde cada ser deve se libertar de todos os tipos de preconceitos, culturais, raciais, ideológicos e etc., e assimilar todo o amor ensinado por Jesus e deixar que esse amor direcione todas as nossas ações. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender as mensagens de hoje? Essas mensagens, tudo isso foi tirado de um livro, né? O livro se chama Pai João, como nós falamos, né? E esse é o prefácio, é uma parte que o Pai João manda para nós. Então, nós digitamos, colocamos aqui, para que a gente pudesse passar, porque a gente achou muito bonito. Aí o Plínio me perguntou, né, hoje, então a prece vai ser sobre dos pretos velhos? Porque a gente está falando de Pai João. Eu falei, Plínio, eu não sei. Só que quando chegou aqui, que a gente fez as firmezas, eu falei, não, a prece hoje é dos caboclos. São os caboclos que estão vindo trabalhar conosco hoje. A prece não é dos pretos velhos. Mas tudo isso que o preto velho diz, os caboclos também dizem. Os caboclos também falam. Cadê aquela página, aquela folha? Como hoje nós estamos
com um pouco de tempinho, né, ele vai estar passando para vocês. Ou seja, preto velho, caboclo, qualquer que seja a entidade ou o orixá, ele traz para nós a mesma coisa, a reforma interior, a modificação, para que a gente possa realmente estar crescendo. Essas palavras, essa mensagem é do caboclo Tupinambá. Então, vou começar. Nos tempos de tribo, em que toda a tecnologia que tínhamos era o arco, a flecha, o machado de pedra e alguns outros utensílios, e que nossas maiores aflições eram como garantir o alimento caçado do dia para nutrir a tribo e vez por outra defendê-la de rivais territoriais. Preocupávamos, acima de tudo, com a nossa continuidade, com o legado que deixaríamos aos nossos descendentes, e que não era a terra ou qualquer outra materialidade. Até porque nada nos pertencia. Tudo era da natureza. Dela extraíamos o sustento, o abrigo, o ensinamento. A natureza ensina. Ensina que não há árvore sem raiz, que os pássaros não cantam quando aprisionados, que a água sempre vence os obstáculos devido à sua essência maleável, que o ar é invisível, para que ao menos ele não queiramos deter. Ensina que os ventos sopram a continuidade dos ciclos, transportando sementes e micro-organismos de um lado para o outro, para que tudo flua naturalmente. E ensina que tudo tem o seu tempo. Não há tempestade que não cesse e que não há calmaria eterna. O primeiro sacode e revolve as estruturas acomodadas e inférteis para que o segundo encontre novas possibilidades de superação e continuidade da vida. No entanto, aprendemos isso sobre a natureza porque nossos antecessores nos ensinaram a ler a natureza. Lê-se a natureza observando em silêncio, hábito cada vez mais distante dos filhos encarnados neste período da Terra. O tempo que sempre foi o Deus da razão, agora é caro e acusado por faltar aos filhos da Terra. Então, diante dos conflitos, as tormentas e enfrentamentos, vocês, filhos da terra, continuam num processo obsessivo em busca de facilitações, de encurtamento do trajeto e, se possível, enganar a natureza. Buscam-se respostas e responsabilidades fora, no outro, nas coisas, do mundo e quase sempre se isenta diante dos fatos. Pratiquem o silêncio. Quem não sabe silenciar, não escuta o coração, não entende o que é intuição e não capta a ajuda espiritual. Silencie. Pois o barulho confunde. Palavras e tentativas de justificativas constantes ludibriam e paralisam. Silencie. No silêncio da boca cerrada, resta-lhe o pensamento. A consciência não falha e, diante dela, seja honesto, humilde e coerente. Silencie. E compreenderá que para tudo tem uma resposta em você e tudo tem um sentido de ser. E se ainda não compreender, é porque não silenciou o sabotador dentro de você. Silencie. E não harmonize-se. E então harmonize-se. Não, desculpe. E então harmonizar-se-á com o fato de que tudo tem um ciclo natural para acontecer, para ir e vir, para fluir, para ser. Silencie. Aprenderá que as tormentas sacodem, as tempestades amolecem, e que como vieram, se vão, e que
E o que importa é como você estará depois dela. Silencie. Para aceitar que a bonança não é acomodação, não é falta de desafios, mas sim a oportunidade de trabalhar ainda mais, intensamente e melhor, caso tenha amadurecido e se fertilizado durante a tempestade. Silencie e responda. O que você está deixando para os seus sucessores? Silencie e pratique. Este é do Caboclo Tupinambá. Então, na verdade, o que o Caboclo está dizendo aqui para nós foram as mesmas palavras que Pai João, né? É no silêncio, é no encontro conosco mesmo, sem nos sabotar, né? Porque a gente gosta de sabotar a nós mesmos, ou seja, de achar desculpa para as nossas faltas, né? A gente faz alguma coisa, mas foi porque dentro da gente a gente está se desculpando. Não sempre sabotar. Silenciar e ouvir a voz da razão, nos modificando, tentando nos fazer melhor, nós mesmos, dentro de nós. Então, é isso que as entidades vêm dizer para a gente, os guias Preto Velho, Caboclo, seja o guia que for, baiano, que aqui venha, são essas mensagens que eles estão trazendo, para que a gente busque esses encontros dentro da gente. Eles vêm, eles limpam, eles falam, eles praticam aquele trabalho para que a gente possa, a cada um, fazer a sua busca. É esse o sentido de estarmos aqui hoje nos trabalhos desta noite. Tá certo? Obrigado. Boa noite.